time do Internacional sai derrotado na Batalha de Medellín e mostra problemas muito grandes mesmo se conseguir passar de fase. Vamos falar sobre isso após a vinheta. O Inter foi escalado com Antony, Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel, Bernabei, Bruno Henrique, Fernando, Thiago Maia, Alan Patrick, Valência e Wesley. O Internacional foi colocado da seguinte forma: 3 volantes, o Bruno Henrique, que ficava mais próximo do Brian Aguirre, o Thiago Maia, que ficava mais próximo do Bernabei, e talvez isso foi algo que atrapalhou o Bernabei no primeiro tempo, e o Fernando pelo meio. O Inter não estava necessariamente retrancado, o Internacional estava com 3 volantes, Alan Patrick mais à frente, né, o Wesley por um lado e o Valência pelo lado, pelo centro, enfim, do pouco que a gente viu, na verdade, o Valência era o que dava para acreditar que ele estava ocupando aquele espaço ali. O Internacional jogou muito mal o primeiro tempo, tá? O primeiro tempo foi muito ruim do Inter, foi um primeiro tempo onde justamente o time do Atlético Nacional faz 1-0, e assim, o Atlético Nacional faz 1-0 com 40 minutos do primeiro tempo, 39, mas era um jogo onde o Atlético Nacional já merecia o seu gol muito antes do momento em que ele saiu. Porque o Atlético Nacional já tinha, no mínimo, tido umas 3 chances perigosas, além do gol que fez. Perigosas, assim, de fazer o Antony defender, ou dela ir pra fora, né? Tanto em cruzamento. Teve 2 chutes do Atlético Nacional que, cara, pareciam muito que foi gol. Por quê? Porque o estádio vibrou como se fosse gol e ela saiu assim, ó, trincando na trave, chegando a pegar na rede pelo lado de fora. 2 lances até bem parecidos em que pareceu muito ser gol do Atlético Nacional. E só deu Atlético Nacional no primeiro tempo. O Internacional vazou muito defensivamente e não tinha nenhuma retenção de bola no ataque e não tinha, na verdade, bola em lugar nenhum, porque o Internacional, o máximo que conseguia trocar passes era até o meio campo, aonde, com uma boa marcação do Atlético Nacional, logo perdi a bola, seja pelo o Ener Valencia não conseguir dominar a bola em todas as vezes, literalmente todas as vezes que o Valencia participou de alguma jogada, o Valencia trupicou na bola, ele tava com a bola e ele acabava trupicando, o zagueiro, o lateral dava uma chegadinha, ele já perdia, né? Outros lances que não precisava de muito, né? O Thiago Maia, o próprio Bruno Henrique, eles vão dominar a bola, a marcação não precisa fazer muito, chega, já rouba a bola com muita facilidade, ou se torna nada mais do que chutões pra frente, e o Internacional não conseguia criar nada, não conseguia fazer nada, não conseguia dar nem sequer chute a gol. O Inter teve um chute só no primeiro tempo, quando o jogo já estava 1-0, um chute pelo menos bom, tá? Pelo menos com potencial. Onde o Wesley fica cara a cara com o goleiro do Atlético, o Wesley chuta em cima do goleiro. Termina o primeiro tempo justamente 1-0 para o Atlético Nacional. O jogo começa no segundo tempo. O Atlético Nacional consegue ampliar o placar, 2-0. E só depois que o Atlético Nacional faz o 2-0 é que o Inter começa a chegar, aí vira uma correria louca, né? A correria louca do Inter, que no máximo roda a bola de um lado para outro com algum chuveiro para ela ficar picando lá na área e sobrar para alguém tentar chutar. O Inter consegue um pênalti bem marcado, onde o Alan Patrick marca 2-1 para o Atlético Nacional, e aí o Inter começa aquela correria louca, meu Deus, fim de mundo para buscar o empate, não tem sucesso e nem tem grandes finalizações perigosas, o Atlético Nacional consegue num contra-ataque fazer o 3-1. E nos minutos finais de jogo, o Inter, sei lá, faz umas correrias lá que tinha mais chance do Atlético fazer o quarto do que o Inter diminuir o placar. Basicamente foi isso a partida. E o que a gente pode tratar dessa partida? Mesmo se o Inter tivesse empatado o jogo ou virado, porque no recorte dos 10 minutos finais, quando o Inter diminui com o Alan Patrick e começa a chegar, o Inter poderia ter realmente empatado e virado. Mas mesmo assim, a gente precisa fazer críticas. E mesmo que alguém diga, e eu torço muito, eu não olhei a coletiva ainda, mas torço muito, por favor, que o Roger não mencione qualquer reclamação de arbitragem. E muito menos dizer que o terceiro gol teve falta. Porque independente se teve falta ou não, o Inter ia tomar aquele terceiro gol de qualquer jeito pelo que estava jogando, tá? Então eu torço demais, tá? Mas vamos lá. O Internacional hoje fez uma partida muito ruim, tá? Aí algumas coisas que não dá pra entender. O primeiro tempo, o Inter entra com um anímico horrível. O Internacional entra com um anímico, assim, que não dá pra entender. Os jogadores não chegam,
os jogadores não fazem divididas, os jogadores não marcam, o Inter não jogou recuado, o Inter não conseguia ter a bola. Tanto não jogou recuado que pelos lados ali foram duas avenidas. O Bernabé muito mal no jogo inteiro. O Bernabé errou uns 3 passes decisivos pelo menos. O Bernabé não teve apoio do Thiago Maia, que aí é outro jogador também que foi muito mal, desligado, pesado, lento em campo. O Bruno Henrique, perdido também, não tem o físico, ele não tem ele não consegue, né? O Bruno Henrique também perdido. O Aguirre, atacando, ele ajuda, ele é bom, mas se defendendo ele é muito ruim. O Aguirre, muito fraco também, foi outro lado do campo que o Atlético Nacional teve muita facilidade. Os zagueiros do Inter, tu nota que o Vitor Gabriel se posiciona mal num dos gols do Atlético Nacional, quando é pra ele voltar pra buscar o atacante, ele não faz isso. Aí o Vitor Gabriel parece que é erro de treino, porque o Vitor Gabriel marca mal o atacante, reage mal pra marcar o atacante. O Vitão, cara, não vou criticar tanto o Vitão, mas pareceu assim, perdido, né? Aí o Vitor Gabriel mal, o Bernabé mal, o Aguirre mal, vai sobrar o que pro Vitão, né? Tá, não vou falar do Fernando também, mas então, Bruno Henrique e Thiago Maia horríveis, né? O Thiago Maia atrapalhou o Bernabé. O Bruno Henrique também era nulo, tanto faz, tanto fez. O melhor jogador do Inter, que é o Alan Patrick, beleza, fez o gol de pênalti, mas hoje fez uma partida ruim. Hoje foi uma partida infeliz do Alan Patrick. Hoje foi uma má partida do Alan Patrick. Wesley, mal também. Mal também. Wesley, todas as finalizações que ele parecia que ele quis chutar, querendo fazer jeitinho, querendo fazer chute bonitinho, querendo dar para corte, para post de TikTok, não sei, mas querendo dar chutezinhos que não renderam em nada e que foram defesas tranquilas pro Ospina, né? O Valência estava fazendo mais uma vez uma partida horrível. Não sei se um pouco dessa falta de qualidade do Valência é porque ele talvez já vinha sentindo, não sei, mas em determinado momento do jogo ele cai, sente e sai, né? E pela a forma como ele cai, né? Parece realmente que ele é lesão aí para um mês fora, tá? É do tipo do Borré, assim. E agora o Inter ficaria sem seus dois atacantes, sem Borré e sem Valência por um tempo. Provavelmente o Luca vai ser titular ou o Ricardo Matias. O Luca que também entra no segundo tempo e não faz muita coisa. Ele tem uma cabeçada que ele cabeceia em cima das mãos do Ospina. Ou seja, aí nós temos já um problema do Inter, que é o ataque. É um problema que o Inter tem atualmente no elenco parece não ser o suficiente para resolver essa questão. Ataque. Né? Falta no Inter atacantes que façam gols. Falta no Inter literalmente isso. Atacantes que façam gols. Atacantes com tempo de bola, que sabem se posicionar na marcação. Atacantes que façam, né, conseguem se posicionar com e sem a bola. Né? Atacantes matadores, sabe? Aqueles atacantes que vão enlouquecer a zaga. Já começar o jogo dizendo, aquele cara é perigoso. Os pontas, né, do Inter, por exemplo, o Wesley era um dos melhores também do Inter. Não tá bem esse ano, né? Ele não tem feito partidas, ele não tem feito uma sequência de partidas boas. O Tabata, que é um meia ponta, beleza, entrou hoje, mas ele tem sido só mais um. Não tem feito nada de destaque, de diferente nesse time. O Roger Machado, o que dá pra criticar do Roger Machado nessa partida? Talvez nem tanto o primeiro tempo, mas o que dava pra ver, vai ser possível criticar o Roger Machado ou não no segundo tempo. E o Inter, mais uma vez, no segundo tempo o Inter não volta bem. Então eu acho que o Roger Machado ele não tem conseguido encontrar soluções para consertar os erros defensivos do time, que tem vazado demais e não pode tomar tanto gol assim, que é muito normal fazer gol no Inter. O Internacional hoje tomou 3, domingo tomou 4 gols, hoje o Internacional tomou 3. Né? Então o Internacional tem tomado muitos gols com muita tranquilidade para os times adversários. Né? Então o Internacional já toma 7 gols nos últimos 2 jogos. E todos os gols assim, com erros até parece que semelhantes. Né? Parece que são erros que o Internacional não aprende. O Internacional tomou 3 gols para o Nacional. Toma 1 gol para o Juventude. Toma 4 gols para o Corinthians. E toma 3 gols hoje. E pra mim todos esses gols, até no jogo contra o Juventude, são erros bem semelhantes. Erros bem semelhantes. Vazar assim na zaga. E aí isso já é um erro que vem acontecendo. Isso o Roger precisa consertar. O Roger parece não ter opções do banco também pra colocar. Nenhuma substituição que ele faça surte tanto efeito. O Ronaldo entrou bem, mas não sei também. Botar o Ronaldo no lugar do Thiago Maia, porque o Thiago Maia tá em uma fase, pode ser. Né? O que parece é que ele não tem ninguém pra tirar. Se ele tirasse o Valência hoje como realmente o Valência teve que sair,
Quem ele teria também no banco? O Luca? Sabe, não... Como é que ele ia tirar o Wesley? Talvez o Carboneiro, só que o Carboneiro não estava à disposição. Talvez quando o Carboneiro voltar, é um que vai poder desafogar aquela posição ali. Então é assim, quem tá jogando não dá conta, né? O Internacional não tem um camisa 9 bom, o Internacional não tem um atacante matador bom. Quem tá aí também na ponta, o Wesley, não tá bem, né? Não faz, e não é só hoje, ele também não jogou bem no último jogo, não vem jogando bem. Aí pra mim o Carboneiro, quando voltar, né, já poderia, quem sabe, ser titular. Tabata também não tem feito muita diferença na temporada. O Thiago Maia é uma partida mais desligado e pior do que a outra. O Bruno Henrique também de novo não foi bem. E hoje acho que teve erros também ali do Vitor Gabriel. Bernabé tem feito más partidas, onde ele tem passado errado, tem entregado passes decisivos, né? Então o Bernabé vem muito mal, o Aguirre também ataca bem, mas é mal defensivo. Os laterais do Inter até atacam bem, isso conta o Bernabé também. Atacam bem, mas defensivamente são muito ruins. E o Inter tem deixado vazar, o Inter tomou 7 gols nos últimos 2 jogos. O Inter toma 1 gol pro Juventude, o Inter toma 3 gols do Nacional, o Inter toma 4 gols do Corinthians, o Inter toma 3 gols hoje. O Internacional tem vazado demais. E aí pra mim também cabe ao Roger. O Roger Machado ajeita isso, o Roger Machado não tem encontrado soluções. Taticamente, então, o Internacional não tem nada mais de troca de passes, triangulação, o jogo pelo meio. Tu vê, o Inter não constrói nada pelo meio. As tentativas do Inter são tentar alguma coisa pelos lados, só que nenhum dos pontas driblam, e tentar o chuveiro pra área, que também não tem dado em nada. Então é um Inter muito limitado também taticamente. Tá? É isso que a gente viu no jogo de hoje, contra o Atlético Nacional, que começou desde o primeiro minuto melhor do que o Inter fazendo uma final, mas o Inter não soube corresponder como uma final. A pergunta que fica é o porquê. Por que esse Inter que já foi tão bom? Porque o Alan Patrick é muito bom jogador, o Fernando é muito bom jogador. A gente disse aqui, o Bernabé, pô, que temporada que fez ano passado. Por que esse Inter que é tão bom está tão mal? Está tão desligado nas partidas? Essa que é a grande questão. E todos esses defeitos que eu falei hoje não são só de hoje. Esse que é o maior problema. Para Libertadores agora, o que fica pro time do Inter, tá? Por incrível que pareça, o Inter ainda pode passar. O Internacional tem 5 pontos, está em terceiro lugar. Se o Internacional ganhar as 2 últimas partidas, o Internacional, né, vai a 6, 7, 8, 9, 10, 11. O Internacional só pode chegar a 11, tá? 6, 7, 8 se ganhar do Nacional, 9, 10, 11 se ganhar do Bahia. Então, se o Internacional ganhar as próximas 2, passa no mínimo em segundo, beleza. O Internacional, contando com uma derrota do Bahia na semana que vem lá em Medellín pro Atlético Nacional, que é até possível que aconteça, porque o Atlético Nacional vai depender só de si para ser líder do grupo, encaminhou a classificação hoje, vai depender só de si para ser líder do grupo. O Atlético Nacional ganha do Bahia, ainda que o Internacional, por exemplo, seja empate, vamos dizer, contra o Nacional na semana que vem, o Inter ganha do Bahia e está classificado. Agora, se o Internacional, por exemplo, perde pro Nacional lá no Uruguai, aí é complicado, porque daí o Nacional vai depender só de si, né? O Nacional depende só de um empate para passar na última rodada. Então, se o Internacional perde pro Nacional, o Internacional está moralmente eliminado. O Internacional perdendo pro Bahia está fora. O Internacional tem que torcer para uma derrota do Bahia na semana que vem. Se o Inter ganhar do Nacional e ganhar do Bahia, perfeito, fez sua parte. Mas o Internacional poderia empatar um jogo e ganhar. O Inter pode empatar um jogo e ganhar o último jogo, tá? Então, de certa forma, o Inter só depende de si. Só que assim, o jogo contra o Nacional é em Montevidéu, no Uruguai. E aí, sabe, o que me faz hoje acreditar que o Inter vai ir pro Montevidéu, no Uruguai, ganhar? Pode ser, né? Dizem que o ser humano, quando tá pressionado, ele responde melhor. E agora, de fato, o Inter não está em nenhuma condição, mesmo que dependa só de si, a condição não é nada favorável para o Inter. Nada. Tá? Nada me faz acreditar que o Inter possa ganhar do Nacional lá no Uruguai. Hoje, pelo menos. Não sei que faça uma boa amostra contra o Botafogo, não sei se poupar contra o Botafogo, eu acho que não é uma boa ideia, tá? Acho que não é uma boa ideia, porque o Inter está mal também no Brasileirão. E aí vai ficando para 10º, 11º, quando vê, as chances até de uma Libertadores podem ficar... Tem que fazer uma excelente campanha para chegar em terceiro. Aí chega a final do ano, a gente tem que ganhar 15 seguidas para ficar em terceiro, quarto, igual ao ano passado. Para terminar dezembro dizendo, ó, olho nesse Inter que ganhou 15, só que ganhou tarde demais. Entendeu? Então, olha, não tá dando, parece, pra perceber, né, que algumas coisas vão se repetindo. Eu só não vou falar porque senão vai parecer que a gente não analisa nada e só usa o mesmo motivo, né, do looping. Mas, enfim, tá? Então, bem complicada a situação do Inter mesmo, mas que ainda pode. Só que como eu falei no título, a matemática ainda pode ajudar
um time que infelizmente não se ajuda.